Fala pessoal, sou o Gabriel Oliveira do canal Uzimaker e nesse vídeo vou mostrar o teste da torre elétrica. Já fiz a instalação da esteira porta-cabo e consegui organizar os fios. Como eu tinha dito no outro vídeo, que eu ia deixar para fazer as furações na própria máquina, então só coloquei as ferramentas de desbaste externo. Aqui na parte de trás eu coloquei um encoder óptico para fazer a referência da ferramenta 1. Sempre que ligar a máquina, eu vou poder fazer a referência da ferramenta, junto com o home da máquina. Muitas pessoas estão me perguntando sobre a macro para fazer a troca de ferramenta. Na verdade, eu estou usando duas macros. Uma macro é responsável por fazer a troca em si de ferramenta e a outra é para fazer o referenciamento da ferramenta, porque a gente tem que referenciar para ela ficar sempre na posição 1, para a partir da ferramenta 1 ela ir para as demais ferramentas. E essa macro, para fazer o referenciamento da ferramenta, também faz o referenciamento do eixo X e Z. Máquina referenciada. E tive que fazer uma modificação, né? Eu tinha feito o teste da torre sem o pino para ver se eu ia conseguir ter uma boa usinagem, né? Só que aí eu só consegui dar passes de 1 milímetro. Mais que isso ela começava a vibrar muito. Então eu coloquei o pino. Para fazer esse sistema de pino foi bem simples. Só fiz esse flange com os cortes, 8 cortes no caso, e o pino. Aí ele encaixa aqui nesses cortes e fica travado. Sem o pino ficou vibrando demais, então tive que fazer o pino para ele travar. Então ela só tem possibilidade de girar em uma direção. Na outra, topa no pino. Então agora eu vou fazer o posicionamento da torre nas ferramentas de desbaste para fazer as furações. Vai ser um furo de 16, porque minhas ferramentas são de 16 também. A máquina está preparada. Essa usinagem eu vou fazer no MDI mesmo.
Feita a primeira furação, e a ferramenta vai ficar aqui. Vou colocar um ou dois parafusos aqui atrás para poder apertar a ferramenta. E para fazer o próximo furo, eu vou só mudar a posição, né, para a ferramenta 4. E fazer a furação novamente. Feitas as furações, fazendo essas furações com a torre no lugar, me garantiu o alinhamento da ferramenta e o centro da ferramenta. Vou fazer agora as furações para fixar a ferramenta. Quero fazer com um parafuso Allen sem cabeça, mas no momento não tenho, então vou fazer com parafuso sextavado mesmo. Feito as furações e as roscas para travar a ferramenta. Ela vai encaixar aqui e com os parafusos a gente trava. E quando eu for usar alguma broca, né, ou ferramentas menores que 16, eu vou ter que fazer uma bucha. Fiz essa bucha aqui improvisada para fazer um teste furando alguma peça. A peça que eu vou usar é de poliacetal, então é um material macio, não vai ter problema essa bucha. Mas depois vou fazer umas buchas de aço com várias medidas, né, para várias medidas de broca. Preparei aqui a torre, adicionei mais duas ferramentas, uma broca de centro e uma broca de 8,5 para fazer uma furação. Aí vou usar agora 5 ferramentas para fazer essa peça.
peça feita, furação, rosca, desbaste, sangramento. Um detalhe que eu tinha falado no vídeo onde eu ensino a fazer a rosca no Mac 3, eu falei que a rosca não casava quando dava uma segunda passada, mas não é verdade, ela casa sim. Eu não percebi isso antes porque a forma que o Mac 3 faz a rosca é um pouco diferente. Ele não faz a rosca com a ferramenta entrando de frente, tipo, entrar de frente e dar a passada. Ela entra na diagonal. Então ela começa mais afastada, aí avança um pouquinho e dá a passada. Depois avança mais um pouco e dá outra passada. Aí no final dessa entrada é que ele vai casar. É chamado de rosqueamento oblíquo, que é para diminuir a tensão do corte, né? Porque se ele entra simplesmente reto, ele tem a tensão do corte dos dois lados da ferramenta, né? E ele fazendo dessa forma, ele vai ter a tensão maior de um único lado. Aí, a princípio, quando a gente bota o programa para rodar, ele casa a passada em cima de um filete. Aí eu desliguei achando que não ia casar. Mas se eu deixar continuar o programa, ele vai entrando na diagonal até casar na rosca. Então, isso não é um problema. Ele vai conseguir sim casar no mesmo filete de rosca. Voltando aqui para a torre. Quando a gente usa ferramentas de desbaste interno com esse tipo de torre, a gente tem que ter cuidado, porque essas ferramentas elas são longas. Então, se a gente colocar em qualquer posição, de qualquer jeito, ela pode bater na placa. Então, ela tem que ser sempre posicionada oposta a alguma ferramenta. Tipo, essa ferramenta aqui, ela era a que ia mais próximo do centro. Então, eu botei oposta a ela. Essa daqui, eu poderia ficar mais afastado do centro. Então, ficou próximo dela. Porque como ela fica mais afastada do centro, ela não a broca não chega tão perto da placa, né? Apesar de que ficou muito perto, acho que uns 2 milímetros de distância. Por isso eu coloquei uma placa menor, né? É uma placa de 6 polegadas, já para evitar isso. Se eu tivesse deixado a placa de 8 polegadas, a broca ia bater na placa. Então, com esse tipo de torre, dependendo da peça, a gente vai ter que usar uma placa menor ou fazer castanhas mais longas, né? Para a peça ficar mais afastada da torre, para evitar que essas ferramentas internas bata na placa. Outra coisa que eu queria mostrar aqui no Mac 3 é o ajuste de ferramentas. A gente faz o zeramento das ferramentas e aqui fica o offset delas. Para que funciona isso? Cada ferramenta dessa minha aqui, para o programa, a ponta delas estão no zero. Aqui está no zero, aqui na broca está no zero, a ferramenta de sangramento está no zero. Então todas as ferramentas ela fica no zero. Eu programo lá como se ela estivesse no zero. Mas aqui no Mac 3 ele fica com o offset. Pronto, aqui está 50. Mas para esses 50 aqui, ele vai andar mais 6 milímetros, que é a diferença com base na primeira ferramenta que eu referenciei. E eu não sabia se isso funcionava, mas funciona muito bem. Depois vou fazer um vídeo mostrando como fazer, né, o offset de cada ferramenta, como usar essa página aqui. Aí vou fazer um vídeo dedicado só a isso.
Vou fazer um teste agora na peça de aço, para a gente ver a rigidez da torre, né? Como eu não tenho nenhuma peça de aço para fazer agora, eu vou fazer no modo manual mesmo, esse teste. Primeiro passe de 3 milímetros. Três milímetros foi tranquilo. Agora um passo de 5 milímetros. Também corta sem problemas. Vou exagerar um pouco aqui. O passo está com mais de 10 milímetros. Vamos ver aqui como é que fica o corte. O corte agora foi quase do tamanho da ferramenta e cortou sem vibrar. Então a torre está bem rígida e vai dar para trabalhar em qualquer material. Feito os testes, foi feito o teste de movimentação, né, da torre, trocando cada posição de ferramenta, e feito o teste de rigidez. O servomotor trabalhou bem também. Fiz aqui umas 20 peças de poliacetal e ficou tudo na medida. Tanto todas as trocas, né, não mudaram a posição. O offset do Mac 3 também funcionou muito bem. E agora o torno tem troca automática de ferramentas. É isso aí. Valeu, pessoal.